Paz e bem, sou Valmir Peixoto, falando da Cabana de Caridade, Pai Cipriano de Angola. Hoje iremos compartilhar um conhecimento sobre os 7 corpos do homem espírito, ou 7 veículos de manifestação do homem espírito. Por que estamos fazendo esse estudo, esse bate-papo a respeito dos 7 corpos? Porque muitas coisas já falamos, outras iremos complementar, falar, e vamos precisar usar falar sobre certos corpos do espírito, somente o encarnado, manifestação, o misticismo, o espírito toma a forma do outro, como se dá, onde, tudo isso. Então a gente precisa dar o pontapé inicial, que é conversarmos sobre os 7 corpos. Não é um curso, não é um estudo aprofundado, mas uma pincelada, mais ou menos assim, um pouco do esclarecimento que é necessário. Esses 7 corpos é quando o espírito está encarnado, ele tem 7. Quando está desencarnado, são somente 5 que ele possui. Muitos kardecistas poderá vir assistir o vídeo e comentar que Kardec não falou. Mas Kardec deu exemplo diferente. Ele fala que é espírito, perispírito e matéria. Ele pode não ter tido tempo para aprofundar o estudo, ou já sabia, mas não teve tempo ou não era o momento de trazer. Mas ele aconselhou que os espíritas pudessem investigar se a ciência comprovasse. Esse estudo dos 7 corpos, as religiões orientais já conhecem. A ocidental, não sabemos a data correta, é que vem divulgando a respeito de pessoas sérias. Existem livros que falam, autores que nesse momento não lembramos. Um deles é obra psicografada por Robson Pinheiro, Joseph Gleber. Então eles comentam sobre isso, sobre os 7 corpos. Kardec dá o exemplo do espírito, perispírito e corpo físico, do abacate. Mas, como são 7, seria 7 camadas que o espírito tem. Então, o primeiro, ele é o Atma, ou o espírito, a consciência, o eu. Mas ainda tem uma dúvida que, se são 7 corpos, o Atma seria o corpo do espírito. Mas, tudo bem. O eu sou, a centelha divina, ele faz a conexão com as realidades do universo. O divino, a Deus a Mãe, o Deus Pai, a sua lei, a sua criação. Onde está guardada as estruturas, olha só, onde está guardado as estruturas monádicas que dão sustento à nossa vida terrena. Código do DNA e programas originais de cada espírito coordena todos os outros corpos. Perdão por eu estar lendo, que é muita coisa, o HD aqui ainda é antigo. Ele não tem capacidade de conseguir gravar muita coisa, e eu também peço perdão devido ao emprego, outra profissão que eu estou exercendo, e eu trabalho 6 dias para folgar 1. Então, às vezes eu chego cansado. Hoje eu estou de folga. Então, domingo, dia 14, tirei folga de domingo, que é um domingo por mês, ou 2. Então, nós estamos aqui. Tá? Então, o corpo átmico, é uma esfera multifacetada. Essa aqui é amarela. Essa aqui
é o corpo átmico, que diz que é o próprio espírito, o eu, que nos conecta ao divino. Segundo o pai João de Aruanda, ele é ligado ao chakra coronário. Nós já falamos sobre o chakra coronário, é esse aqui que nos liga ao divino. E depois dele vem o chakra Budi ou búdico. Budi ou búdico. Nos lembra o nome de um mensageiro do Cristo planetário, de uma religião. É um título que Siddhartha Gautami, príncipe lá da Índia, ele tem por atingir esse nível, vamos dizer assim, consciencial. São corpos que o espírito utiliza nas diversas dimensões que ele vai se manifestando. Então, Buda quer dizer o iluminado. Ele alcançou a essa dimensão, ou a este corpo, que ele é dividido em 3 almas: alma consciencial, alma intuitiva, alma moral. Armazena os registros, memórias de todas as nossas vivências e experiências encarnacionais, sejam estas boas ou ruins. Planeja e supervisiona o programa encarnatório. Recebe informação de todo o agregado. É o corpo do amor divino, do amor incondicional. Então ele é dividido, como nós falamos, em 3 almas. Porque ainda não consigo gravar a ordem, né? Alma consciencial, alma intuitiva e alma moral. Ele é dessa forma aqui, ó. Esse aqui. Este é desta forma. O corpo búdico. A alma consciencial é o pequeno sol. Vocês podem estar consultando na internet, tá? Esse solzinho vermelho é a alma consciencial, pequeno sol. A alma intuitiva é representada pela ponta de lança, e a alma moral é o sol em fulgor, esse sol externo amarelo, essa energia de vida. Esse é o corpo búdico, ou Budi. Então, ele, como diz, ele coordena todos os outros corpos, recebe informação do átmico e distribui para os outros corpos. É coisa de doida, né? Mas é bom para quem quiser se aprofundar. Eu não me aprofundei muito, não. Mas existe literaturas que falam sobre os 7 corpos. Digita no Google, vocês vão ler. E o terceiro, né, o búdico, segundo o pai João de Aruanda, é ligado ao chakra frontal, aqui na testa, onde diz o terceiro olho. E o terceiro corpo é o corpo mental superior. Ele mantém a vontade e a memória, domínio do meio. Domina o orgulho, o egoísmo, o apego, o poder de mando. Ele é representado por essa flor vermelha de 8 pétalas. Então, esse é um nível onde ele mantém. Vou ler bem melhor aqui, ó. Corpo mental superior guarda os pensamentos, conceitos e ideias abstrata, tudo que está em nosso inconsciente. Guarda as informações de todas as experiências que necessitam de correções. Quando lá o átmico, quando é permitido, o Valmir vai reencarnar para resgatar tal coisa que ele fez. Quando eu faço, seja bem ou mal, faço para mim, não faço para o próximo. Então, esse corpo, né, ele lança energia. Eu aprendendo sobre os corpos, eu gravei assim como se fosse
programas, né, como do computador, que a gente vai evoluindo, vai acessando, aí vai conectando, vai formando um todo. Depois é o átimo. Só viveremos como seres de luz que somos. Nosso espírito é um ser de luz, é energia. Então é mais ou menos por aí. E a esses três forma a tríade divina. Espírito, são os três corpos evoluídos. Segundo o Pai João de Aruanda, ele está conectado ao chakra laríngeo, se localiza mais ou menos por aqui. Nós já fizemos um vídeo a respeito de chakras, né? E nós temos quaternário inferior, que o primeiro é que seria o quarto corpo mental inferior. Ele alberga as manifestações da mente, inteligência, raciocínio, consciência, pensamentos mais corriqueiros, né? Aquele que turbilhona a nossa mente fica, parece que, sei lá, né? Destrambela e toma pensamento, aí eu começo a pensar em A, daqui a pouco eu estou pensando no alfabeto todo, em todas as cores. Hoje em dia a gente vem aprendendo a dominar um pouco esses pensamentos. Mais corriqueiro. As percepções e sensações, quer dizer, os sentidos, né? Se fixam neste corpo, apego à riqueza, poder, prazeres mundanos e permanecerão até que se abra mão deles em benefício próprio. Né? Buda foi atingindo isso. Ele atingiu, libertou-se também desse corpo, para chegar ao búdico. E ele é representado pela forma ovoide. Vendo? Esse azul aqui, muitos que já leram a obra de Chico, a obra de Emmanuel, psicografada por Chico, é falado lá num dos livros que o sentinela do hospital, do nosso lar, vai chamar a mentora, porque ele não tinha condições de ir, tinha uma mulher querendo entrar, foi aborteira, tinha muitas formas ovoide ao lado dela. Esse é assunto mais para frente. O outro corpo, que é o quinto corpo, ele é chamado de corpo astral. É o corpo da sensibilidade geral, instintos, emoções. Eu falei do mental, voltando, o corpo mental inferior está ligado, como o Pai João de Aruanda fala, ao chakra coronário, ou chakra cardíaco, né? Não, o coronário daqui, é o chakra cardíaco. Sempre faço essa confusão, troco o nome, chakra cardíaco. E esse corpo astral, ele está ligado ao chakra umbilical ou plexo solar, fica por cima do umbigo. É o corpo da sensibilidade geral, instintos, emoções, passionais, animalizadas e grosseiras. Vícios e paixões, sentimentos negativos, é o MOB, modelador, organizador biológico. Então, esses conflitos que nós temos, o mental superior, né, o terciário, os três corpos superior, o próprio espírito, o eu crístico, né, nós já comentamos, quer que Valmir, ponta encarnada, assunto também já foi comentado sobre a personalidade, que eu passe a viver a lei divina. Então, outras personalidades vividas pelo espírito estão nesse corpo, também reflete nesse corpo. Está lá, né? O corpo que guarda as vidas bem vividas ou mal vividas. Né? Começa lá, no domínio do orgulho, que está no mental superior, e no búdico, aí ele guarda as vidas, como foi falado, bem vivida
ou mal vivida, boas ou ruins, que é liberada segundo as necessidades de evolução. Onde há o conflito, eu preciso estar atento, me conhecer, para que eu trabalhe os conflitos, para que haja equilíbrio e paz em meu interior. Esse modelador organizador biológico, né, como a gente fomos falar da reencarnação direitinho, mais ou menos rápido. É ele quando tem que vir com uma doença, com um defeito, a personalidade que vai ser criada é impregnada nesse corpo astral. Nós já comentamos sobre a personalidade do espírito que ele cria toda vez que vai manifestar uma reencarnação. Então ele traz. Aí nós vamos entender como é, quando nós chegarmos a explicar sobre mistificação, nós vamos entender que num terreiro vários, vamos supor, o Pai Cipriano de Angola atende, ou então como manifesta, como ele tem a ambiguidade, os espíritos superiores, né? Como Emmanuel diz que está encarnado, ele se manifesta. Tudo isso a gente vai um dia, no decorrer da caminhada, nós vamos falar, então a gente vai usar esse corpo. E do corpo mental ovalado, mental inferior, quando nós formos falar da chamada segunda morte. Já citamos, já escrevemos aí sobre esse livro, o título desse livro, o nome desse livro. E nós temos corpo, aí nós mostramos, né, corpo mob, né, o corpo astral, é representado por esse transparente aqui, em forma humana. Esse corpo aqui, ó, forma humana. Esse de baixo é o duplo etérico. Então, quando estamos encarnados, são esses dois que são a mais. O duplo etérico. Duplo etérico, sede dos chakras. Corpo de vitalidade. Cromaticamente polarizado pelo azul, de um lado, do lado esquerdo, laranja do lado direito. Não ficou muito bom não, porque a tinta lá da impressora que eu uso, aquela na Lan House, a House não estava muito bem não, mas vocês podem conferir, como a gente vem falando, na internet. Reencarna, é organizado, é o principal, né? Estabelece a saúde automaticamente, distribui energia vitalizante pelo corpo físico, apesar de reconstituído pela nova encarnação, tem individualidade. Então, é onde está todos os chakras. Quando nós formos comentar sobre a mediunidade, né, de psicofonia, a incorporação, como já comentamos, quando falamos a respeito da obsessão, aí nós vamos mostrar como se dá, vamos explicar como se dá esta incorporação. E por último, o corpo soma, ou corpo físico, que é esse, né, que eu visto, representado por esse azul. Então, o MOB, o corpo astral, ele vai vir preparado com os defeitos, igual o programa de computador, vai vir programado com defeito que tem que a personalidade viver. Defeito não defeito de caráter, defeito físico. E as doenças biológicas, que é o reflexo das doenças da alma. Então nós vamos estar mais para frente fazendo os vídeos para explicarmos um pouco melhor cada etapa, e nós vamos usar, como falamos no início, iremos comentar sobre um desses corpos, né, principalmente esses três, que é o astral, o mental inferior, o astral e o duplo etérico. Tá? Gratidão pela paciência de me dar a chance de me ouvir, de compartilhar um pouco do conhecimento. Como falamos, não é um curso, um estudo aprofundado. E eu desejo que os senhores possam lá dar o like, né, o gostei, isso ajuda. Muitas vezes esquece. Se gostar, comentem, façam pergunta, compartilhe.
e até o próximo vídeo. Que fiquemos em paz, conquistemos a nossa paz interior. Como diz o Gandhi, não há o caminho para a paz, mas sim a paz é o caminho. Porque a paz não se encontra externa, ela se encontra interna. Que nosso eu verdadeiro possa nos dar força para organizar todo esse caos que existe em nós. Que assim seja e assim será. Louvado seja.